Olá a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Literatos Capital. Hoje analisaremos a obra Ponto de Encontro da artista Mari Vieira, obra do Passo 3. Eu sou o professor Leonardo e te convido a vir comigo em mais essa análise. Mas antes, peço também que se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com os colegas que estejam estudando para as obras do Passo 3. Beleza? Vamos em frente? Temos aqui uma imagem da artista Mari Vieira. Temos aí uma das obras mais conhecidas dela, ao fundo, aí na capital, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. É uma obra de concreto bem alta que fica numa praça em frente à rodoviária da cidade de Belo Horizonte. Seguindo em frente, uma breve biografia da artista para que a gente possa posteriormente analisar a obra Ponto de Encontro. Bom, a Mari Vieira, pessoal, nasceu em São Paulo em 1927. Ela morou grande parte da vida em Minas Gerais, e se considerava assim mineira mesmo, mas ela nasceu em São Paulo em 27. Ela foi escultora, foi também professora. Ela cursou desenho e pintura com o mestre Guignard, um importante artista aí do Brasil, na Escola de Belas Artes de Belo Horizonte, em 1944. Ela realizou pesquisas sobre o movimento e a dinâmica das formas, e em 48 ela começou a fazer as primeiras esculturas eletromecânicas, um conjunto de trabalhos em madeira intitulado Multivolumes. É interessante a gente pensar nessa questão do multivolumes, porque depois ela vai criar os polivolumes. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho para vocês. Bom, a partir de 1966, ela se tornou professora da Escola Superior de Arte, Técnicas de Planejamento Gráfico e Desenho Industrial da Universidade de Basileia, na Suíça. E a partir dos anos 70, ela realizou diversos trabalhos monumentais aqui no Brasil e também lá na Suíça, como um polivolume, como eu disse para vocês, que é o ponto de encontro no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Seguindo aqui em frente, temos uma imagem do Palácio do Itamaraty à noite, em Brasília. E aqui temos a obra Ponto de Encontro, de 1969, que é considerado um polivolume. A gente vai voltar aqui daqui a pouquinho, vamos só aos tópicos aqui da análise da obra, a gente já volta para analisar a parte imagética ali da obra. Bom, essa obra foi concebida em 1969. É interessante a gente pensar que ela não chegou do nada e fez essa obra, né? Foi uma extensa pesquisa. Ela começou a desenvolver esses polivolumes a partir de 1949, que são os polivolumes, nada mais são do que estruturas que têm ali um caráter abstrato geométrico, que combinam uma parte sólida com outras partes e segmentos que são móveis, placas ou círculos que giram em torno de um eixo. Então aqui, a gente pode até olhar aqui, que a obra, o ponto de encontro, ela tem essa questão, porque a gente tem aqui 230 placas de alumínio móveis ao redor desse eixo central. E aqui a gente tem os blocos de mármore, que é para as pessoas sentarem mesmo, e interagirem com a obra, para ser realmente um ponto de encontro. Então, eu coloquei aqui uma passagem aqui do Murilo Mendes, que ele vai falar que os polivolumes se destacam pela força construtiva, pela singularidade das linhas, pela cuidada realização técnica e, mais ainda, pela liberdade poética a eles associada. Então, pessoal, aqui na imagem a gente pode perceber que existem alguns materiais bem pesados, como mármore, porque mármore é um material bem pesado, e a gente vê ali essa leveza, essa sensação de leveza e de movimento que a gente tem aqui nessa parte da obra, que traz essa questão dessa poética mesmo. Por quê? Porque a gente tem aqui um movimento, a gente tem um movimento, a gente tem
um objeto escultórico que, apesar de estar cravado aqui nesse bloco de mármore, ele nos traz uma leveza. Até mesmo as formas, né, como ela está disposta aqui nesses bancos de mármore, a gente percebe que existe um cuidado ali visual para a obra, né? Porque se a gente juntar todas essas partes, né, do mármore, ó, a gente consegue 3 camadas diferentes que a gente vai fazer um círculo apenas. Então é como se fosse uma, um objeto de montar, né? Obviamente as pessoas não vão ficar ali empurrando esse mármore, mas tem essa continuidade, né? Começando aqui por esse ponto principal, foco de atenção, né? E essa continuidade aqui com as outras partes do trabalho da Mari Vieira. Uma outra questão que é interessante, né, pensando na parte visual mesmo da análise, é que a gente tem um ritmo. O que é isso? O ritmo é toda vez que a gente tem essa repetição de padrões iguais. Então a gente tem esse ritmo, né, que são os blocos de mármore estão cortados com a mesma dimensão, tem a mesma forma. Então isso dá uma ideia de movimento e de ritmo, dinamismo para essa obra. É importante a gente pensar isso enquanto composição estrutural ali da obra de arte, né? E isso daqui também nos traz o ritmo, né? Porque a gente tem essas placas de alumínio que também trazem esse, apesar delas serem estarem aqui com esse eixo central, né? Ela também nos dá essa questão do movimento, nos traz essa sensação de movimento, porque ela tem uma forma aqui que nos leva a pensar nessa coisa circular também. Eu separei aqui para a gente pensar um pouquinho algumas palavras da própria da Mari Vieira, em depoimento que ela deu em 1977, que ela diz assim, abre aspas, os polivolumes envolvem uma arte social para uma arte sem ilusões coletivas, uma forma capaz de suscitar formas individuais, um ludo tátil para um evento visível e multiformal. Os polivolumes inauguram o conceito de arte social no quadro da participação direta do público na coformação da obra de arte. Antes que os polivolumes pedissem ao espectador para agir pessoalmente sobre o evento formal, a escultura era monoformal, univolumétrica e pedia participação passiva à sua mensagem de beleza hedonística áulica. Com a possibilidade de contínua renovação formal e espacial que a obra de arte oferece, o espectador torna-se protagonista ativo do espetáculo plástico, e a própria escultura se transforma em evento de alcançada sociabilidade linguística. Fecha aspas, Mari Vieira. Bom, pessoal, a gente pode pensar então a grande intenção também da artista era essa interação do público com essa obra. Não só com essa, né, mas com todas as outras obras que ela fez, essas obras mais monumentais, grandes, em espaços públicos, ela queria esse tipo de interação. Então essa questão social está muito, muito presente nas obras da Mari Vieira. Seguindo aqui, como pode cair no paz? Então pensaremos aqui em itens sobre como os artistas interagem com diferentes suportes na expressão de suas ideias, suportes ali, né, pessoal, pensando no local onde está, no material utilizado, reflexões sobre o modernismo brasileiro, reflexões sobre as transformações estéticas e a importância da produção artística como representação da cultura, isso é bem importante. Análise sobre o tratamento de problemas do espaço, destacando-se a localização de pontos, de retas e de circunferências por suas coordenadas ou por suas equações. Bom, aqui entra uma parte mais de cálculo matemático, física, mas a gente pode pensar que é interessante o Passo colocar essa possibilidade de análise, né, de uma questão mais matemática nessa obra, uma vez que a própria Mari Vieira, ela sempre disse que ela não tinha nenhuma intenção de tornar os trabalhos matemáticos. Ela falava que era muito mais uma intuição, uma vivência ali, uma trajetória de observação para poder representar essas formas do que cálculo matemático.
obviamente, né? A gente não pode, a matemática está em tudo, mas a gente não pode, a gente tem que levar em conta, na realidade, né? Não pode esquecer o que o próprio artista fala e analisa sobre sua obra. Voltando aqui na obra mais um pouquinho, para a gente falar mais alguns aspectos, sobre essa questão especificamente dessa obra de 69, ela foi colocada, instalada ali no ano de 1970, apesar de ter sido feita em 1969. Ela está no Palácio do Itamaraty, que também tem a análise aqui no nosso canal, e que também tem a outra obra do Bruno Jorge, que é o Meteoro, que também está aqui na nossa playlist do PAS 3. Não se esqueça de também assistir esses outros vídeos lá, que também são obras do PAS 3. Essa obra da Mari Vieira, né, pessoal, ela é bem privilegiada em relação às outras que estão assim no meio da rua, como a que eu mostrei para vocês lá no início da apresentação, que está numa praça em Belo Horizonte. Essa aqui está lá num espaço privilegiado, né? Porque se a gente pensar o espaço público, a obra, por mais que ela dê acesso ao público, que isso é maravilhoso e fantástico, né? Que a gente precisa, inclusive, disso, de que isso aconteça mais, mas a gente tem ali também atos de vandalismo, depredações, né? Então, todo esse material é, que a gente tem, né, que está aí nas ruas, nos espaços públicos, eles são a nossa história e eles fazem parte da nossa cultura. Então, quando a gente vê uma obra, essa mesmo de Belo Horizonte, está bem sucateada já, né? Ela é uma obra de concreto armado e ela não teve um restauro, não teve uma preocupação aí em se restaurar. Hoje em dia ela existem aqui atualmente, né, em 2022, já existia antes, alguns anos atrás, algumas pessoas em situação de rua que moram aqui embaixo dessa obra, e hoje a gente vê que tem muito mais, né? Com a situação aí da pandemia, isso se agravou um pouco mais. Então a gente percebe que ali virou uma espécie também de banheiro, né, dessas pessoas que estão ali em situação de rua. A gente percebe que ali que virou um lugar de pichações, né, um lugar assim, e a obra está se deteriorando. Então, ali, estando ali dentro do Palácio do Itamaraty, por mais que esteja num lugar que as pessoas, o grande público, né, não tenha um fácil acesso, apesar de ter acesso, que a gente pode entrar, mas não é um fácil acesso, você não pode entrar na hora que você quiser, né? Tem toda uma, uma um controle mesmo, né? Diferentemente de obras dela que estão nas ruas, né? Bom, eu queria falar para vocês uma outra questão sobre a artista, que é essa questão mesmo do acesso, né? Porque se já na década de 40 a Mari Vieira ela pensava nesse espectador como um coautor das obras, né, nesses polivolumes que ela inventou em Minas em 48, e depois ela fez lá na Suíça também nos anos 60 e 70. Hoje em dia a gente vê que existe uma restrição aí, né, desses trabalhos em relação ao manuseio pelo público, né? Então a gente tem aí uma negação da essência dessa obra, né? É, porque, inclusive, a gente tem outras obras também de outros artistas dessa época também, alguns contemporâneos, né, a ela, outros mais recentes, que também enfrentam esse problema, porque a gente percebe que a obra vai perdendo a sua essência. Então, deixar lá só porque é uma obra também não dá, né? Porque a obra vai se descaracterizando. Tem essa questão do efêmero, mas essa não era a essência da obra. A essência da obra é que tivesse essa interação para toda e qualquer pessoa e que aquilo fosse preservado de certo modo, porque acaba fazendo parte da paisagem e do dia a dia ali das pessoas que estão ali nas ruas, né, passando pelas ruas, indo para os seus compromissos diários. Bom, a Mari Vieira, ela também estudou com importantes escultores mineiros, né, o Franz Weissmann e o Amilcar de Castro, que são dois escultores bem famosos de Minas Gerais
e ela gostava bastante deles, né? E sempre revelou interesse pelas obras tanto do Amilcar de Castro quanto pelas obras do Franz Weissmann e também de outros brasileiros, né? Que também estavam aí envoltos aí nessa arte construtiva, né? E a colaboração desses brasileiros para a arte construtiva internacional. Bom, espero que vocês tenham aproveitado aí essa análise, sempre lembrando que os tópicos dessa parte são retirados da própria matriz do Paz, mas a gente tem que lembrar sempre do contexto histórico, né? Pensar também nas questões sociais desses trabalhos e todas essas outras questões que eu disse para vocês, relacionadas à conservação, meio ambiente, conservação da cultura, né? O quanto de importância que os governantes dão para esse tipo de trabalhos, né? Por que essa obra está tão conservada em Brasília e a outra obra, que é da mesma artista, que tem a mesma relevância, está abandonada no centro de Belo Horizonte? Então a gente deve pensar tudo isso, né? O que permeia isso? Por que lá ela é bem cuidada né? E feita de mármore para pessoas que geralmente têm maior poder aquisitivo possam usufruir, e uma outra obra de extrema importância é abandonada, pichada, vandalizada e ninguém está nem aí. Então isso também, essa questão do patrimônio cultural, ela é muito importante, né, pessoal? Espero que tenham gostado dessa análise. Caso tenha ajudado, deixe seu like. Não esqueça de nos seguir também lá no Instagram e de compartilhar o nosso trabalho, porque compartilhar conhecimento é sempre muito bom. Eu fico por aqui. Até a próxima análise. Tchau.